Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Dia de Campo na TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre compostagem e conhecer um bioreator desenvolvido pela Embrapa Solos, que fica no Rio de Janeiro. E na agência Embrapa de Notícias você fica por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária. E agora, veja os detalhes de um convênio assinado entre a Embrapa e a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, que vai destinar cerca de R$60 mil para a realização de pesquisas em olivicultura no país. Confira. Cerca de R$60 mil serão destinados à Embrapa para a realização de pesquisas em olivicultura. Os recursos são para importação, introdução no país e avaliação de variedades de Portugal e Itália, que são tradicionais no cultivo da oliveira. A intenção é avaliar o desempenho em unidades de observação, para incorporar os materiais mais adaptados ao sistema produtivo nacional. A demanda foi do Instituto Brasileiro de Olivicultura. Novas variedades que vêm aumentar a matriz de variedades no Brasil para a gente desenvolver melhor essa olivicultura, porque hoje nós estamos com 6, 8, 10 variedades. A Itália, por exemplo, tem perto de 700 variedades exploradas economicamente. Então nós temos que aumentar esse volume de variedades de oliveiras para aumentar e melhorar a qualidade, inclusive, do nosso plantel de árvores, né? E esse recurso ele é extremamente importante porque viabiliza a importação dessas variedades. O recurso foi obtido por meio de termo assinado entre a Embrapa e a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O ato reuniu poucas pessoas em função da pandemia e foi realizado no dia 30 de outubro em Encruzilhada do Sul, município com maior área plantada no estado. Por que isso é importante? Porque hoje nós temos talvez aí um pouco mais de meia dúzia de variedades que estão sendo utilizadas no país, e é importante que nós tenhamos esta experimentação de outras variedades da olivicultura num setor que vem crescendo muito. Importante também dizer que o Brasil é um grande importador de azeite de oliva. Nós importamos 97%, até um pouco mais, daquilo que nós consumimos. Então isso mostra o grande potencial desse setor, e principalmente quero ressaltar mais uma vez a qualidade do azeite de oliva que está sendo produzido no Brasil e que tem ganhado prêmios internacionais. A olivicultura é uma atividade recente no país, com pomares ainda jovens. Além do investimento em pesquisa, o Ministério da Agricultura também está desenvolvendo o padrão sensorial do azeite e estabelecendo diretrizes para controle dos materiais importados. Nós desenvolvemos, através do laboratório oficial do Ministério da Agricultura, nosso LFDA, um grupo que está trabalhando permanentemente, mesmo durante a pandemia, está trabalhando de modo virtual, num grupo que é um painel sensorial, para então conseguir completar todas as análises necessárias da nossa normativa do padrão oficial do azeite de oliva. A Embrapa Clima Temperado realiza pesquisas com olivicultura desde 2006. O trabalho já resultou na recomendação de 6 variedades para o Rio Grande do Sul, na criação de 2 bancos de germoplasma, estruturas que armazenam material genético, e no zoneamento da cultura para o estado, com indicação de áreas e condições mais favoráveis ao cultivo. A unidade também abriga o Laboratório de Análise de Azeites, recentemente credenciado pelo Ministério da Agricultura. Nós temos pesquisadores da área de nutrição, da área de óleos, da área de comercialização, na área de controle de pragas, pós-colheita, etc. E sempre estamos disponibilizando essa equipe para as ações de fomento da cultura. Com relação a esse projeto em específico, em que a Embrapa recebe então recursos do Ministério da Agricultura para proceder à importação, o estabelecimento da quarentena e, em seguida, a disponibilização de material propagativo para a produção de mudas e a avaliação em unidades demonstrativas do desempenho agronômico e produtivo. Segundo dados do Ibraoliva,
o Rio Grande do Sul abriga cerca de 200 olivicultores, a maior parte com foco na produção de azeites. Nesse ano, devido a problemas climáticos, a produção foi menor, cerca de 800 mil quilos de azeitonas e 80 mil litros de azeite. No ano anterior, a safra chegou ao volume recorde de 1.500.000 quilos de azeitonas e 190 mil litros de azeite. A compostagem diminui o problema do lixo no campo e dos dejetos orgânicos nas grandes cidades. Na nossa primeira reportagem, você vai ver como o trabalho da Embrapa Solos ajudou um dos maiores fornecedores de hortaliças processadas do Rio de Janeiro a conquistar a certificação orgânica para os seus produtos. Acompanhe. Uma prática iniciada juntamente com os primeiros cultivos agrícolas, a compostagem, diminui o problema do lixo no campo e também dos dejetos orgânicos nas grandes cidades, aliviando os já saturados aterros sanitários das grandes metrópoles. A Embrapa Solos, localizada na cidade do Rio de Janeiro, tem parceria com o Rancho São Francisco, em Teresópolis, também no estado do Rio, que é um dos maiores produtores de hortaliças processadas para os restaurantes da cidade do Rio de Janeiro. Há quase 3 anos, o proprietário Francisco Epifânio procurou a Embrapa Solos, a fim de dar um destino ecologicamente correto aos resíduos. Mais ou menos 4 anos atrás, o rancho estava vivendo um momento, uma demanda muito alta de produto processado. E o produto processado, todo mundo sabe que ele gera um resíduo muito grande, onde você faz todo o toalete dos produtos aqui, o resíduo fica aqui, porque a única vantagem é que você não transporta resíduo, você transporta somente o produto que o cliente vai usar. E esse resíduo começou a ter um acúmulo muito grande aqui dentro da fábrica, porque a gente chegava a produzir uma média de 6 a 10, até 10 toneladas de produto acabado. Então isso me gerava um resíduo de 6 também a 10 toneladas de produto aqui no rancho. Isso aí dava mau cheiro, acúmulo de produto, bicho, e incomodava todo mundo, inclusive a gente também. E a gente não sabia como resolver esse problema. Foi quando a gente teve a inspiração de procurar a Embrapa. A Embrapa nos orientou a uma área específica que se chama Embrapa Solos, onde nós fomos recebidos pelo pesquisador lá, o Caio de Teves, e onde a gente fez uma abordagem do problema para ele, desse resíduo todo que a gente tinha aqui de vegetais e de legumes também, né? E foi quando ele solicitou uma visita, né? A gente trouxe o Caio, trouxemos a Embrapa para o Rancho São Francisco para viver um dia aqui de processo com a gente. E ele realmente identificou que são produtos que não teria como resolver isso, esse resíduo, a não ser fazendo a compostagem, né, com esse produto, que seria simples, porque a maioria do produto tem 90% de água, mas que traria um grande benefício para o rancho. À primeira vista, a gente imaginou mais um trabalho que nós vamos ter, mais uma equipe dedicada para isso, mas como eles nos orientou, tem coisas que a gente só vai ver lá na frente, né? Então nós iniciamos esse processo de compostagem, o pessoal da Embrapa esteve aqui, ficou uma semana fazendo um treinamento para os funcionários aqui do rancho, escolhemos um local apropriado e é onde tudo começou. E o que a gente conseguiu com isso? Nós conseguimos processar todo esse resíduo, ele virou um adubo orgânico, onde nós conseguimos voltar com esse produto para as estufas, para dentro do rancho mesmo. Ia com uma matéria, um insumo também para aqui, para o solo. E nós começamos a tratar o solo. E verificamos com o tempo que nós usamos menos adubo químico, vamos dizer assim, né? Porque era bem suficiente a carga que a gente colocava na terra. E depois veio uma outra ideia, onde o Caio, em trabalho, em resultado dessa análise, né, desse composto, foi feito várias análises desse composto, e vimos que tinha vários nutrientes, vamos dizer assim, substâncias que eram muito boas para o solo.
e verificamos que foi diminuindo a adubação química que nós tínhamos no tratamento que a gente fazia no plantio aqui. E com isso veio a ideia da gente transformar todo o sítio aqui, toda a lavoura que nós tínhamos, em produto orgânico. E sem o composto, sem essa ideia que a Embrapa deu para a gente, não seria possível a gente iniciar e também levar num tempo tão curto. Então não demorou muito, acredito que foi uns 2 anos, nós tivemos a certificação orgânica dos nossos produtos aqui do rancho, graças a essa transferência de tecnologia, dessa técnica que a Embrapa passou para a gente, do composto orgânico, com o próprio resíduo que nós tínhamos aqui no sítio. A produção do fertilizante orgânico composto atende à área de produção de hortaliças, mas um volume muito maior, o excedente, é comercializado. E no próximo bloco, a gente vai conhecer um bioreator desenvolvido pela Embrapa Solos para acelerar os experimentos relacionados à compostagem. Não saia daí! Estamos de volta com o Dia de Campo na TV. E agora você vai conhecer um equipamento desenvolvido pela Embrapa Solos para acelerar experimentos envolvendo a técnica de compostagem. O bioreator de bancada ajuda a entender melhor o processo da compostagem e também a monitorá-lo em laboratório. Os experimentos a campo nessa área demandam muita mão de obra e são difíceis de controlar. Com o equipamento desenvolvido pela Embrapa Solos, a pesquisa científica ganhou muito mais rapidez e qualidade. Veja os detalhes na nossa segunda reportagem. A compostagem é realizada naturalmente, por micro-organismos benéficos, na presença de oxigênio. Isto gera temperaturas entre 55 e 65 graus Celsius. Isso elimina patógenos e sementes de plantas daninhas. Como resultado do processo, é possível, por exemplo, obter fertilizante orgânico de alto valor agregado e de baixo custo de produção, com grande potencial de uso. Pensando em entender melhor o processo da compostagem e como monitorá-lo em laboratório, a Embrapa Solos criou o bioreator de bancada. A ideia do bioreator surgiu da necessidade de se ter um instrumental para fazer experimentos relacionados ao processo de compostagem, que é o principal processo de produção de fertilizantes orgânicos, né? O conhecido composto orgânico. Na falta desse instrumental de laboratório, né? Você tem que fazer experimentos a campo, o que demanda uma mão de obra muito maior e uma falta de controle nos experimentos. Limita realmente a capacidade de estudar o processo, né? Então, você ter um instrumental desse, numa escala de laboratório, com maior controle, que consiga reproduzir o que acontece numa escala normal, né, industrial, ou a escala do produtor agrícola que faz a compostagem, é um ganho muito grande em termos de velocidade e qualidade da pesquisa técnica e científica nesse tema. A utilidade desses bioreatores é realizar experimentos controlados no laboratório a respeito do processo de compostagem. São bioreatores aeróbios, ele tem a entrada de ar, né, que reproduzem por um sistema de controle de temperatura, por diferencial de temperatura, reproduzem as temperaturas alcançadas a campo, que ficam em torno de 50 a 70 graus, né, alcançadas no processo de compostagem. As vantagens de ter um sistema como esse são, em primeiro lugar,
a gente consegue com 50 litros ou menos, um volume até menor de mistura de material, de resíduo, fazer um experimento, coisa que a campo você não consegue fazer. E por isso, por ter um controle também maior de todo o processo experimental, a gente pode pesquisar com mais segurança temas como degradação de agrotóxicos durante a compostagem, perda de nitrogênio durante a compostagem, uso de inoculantes, a eficiência de inoculantes durante a compostagem. A gente consegue uma precisão maior e uma velocidade também na pesquisa, né? Tendo esse instrumental, esses bioreatores aeróbios de bancada com controle de diferencial de temperatura. A Embrapa busca parceiros, empresas de tecnologia na área de instrumentação para laboratórios, né? Podem ser empresas do mercado ou empresas novas, as chamadas startups, para finalizar o produto. Toda a base técnica, né, a parte fundamental de funcionamento, todos os testes, a Embrapa já desenvolveu. O que a Embrapa não precisa agora é um parceiro para que finalize o produto para o mercado. Bioreatores como esse existem, outros projetos, modelos, né? Mas aqui a gente conseguiu a façanha, né, de conseguir 12 bioreatores funcionando ao mesmo tempo, em linha, com sensores de oxigênio e CO2, controle de temperatura, tudo integrado, né? Isso realmente é uma coisa bastante desafiadora que a gente enfrentou aqui. E por isso o nosso próximo passo é realmente ter um software de controle e automação exclusivo aqui para que consiga lidar com esse sistema, né? Que hoje a gente adapta softwares e a gente realmente precisa de algo mais customizado, como se fala, né? Específico, sob encomenda para controlar esse sistema. Um diferencial de você ter um instrumento como esse, o bioreator, é que você pode fazer testes rápidos na mistura que você está preparando para a compostagem. Você pode pegar a sua mistura, uma mistura que pode ser nova, que você nunca fez, um resíduo novo, né? Uma mistura que você está bolando, ainda tentando. Com apenas 3 litros desse material, você coloca aqui dentro. Em 8 horas você tem uma resposta sobre se essa mistura vai realmente esquentar na compostagem ou não vai esquentar. Enquanto você espera a análise química do material, você já tem uma resposta rápida do potencial daquela mistura. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais ou tirar alguma dúvida? Então anote o telefone da Embrapa Solos, que fica no Rio de Janeiro. O código de área é o 21 e o telefone é o 2179-4500. Pela internet, o endereço é www.embrapa.br/faleconosco/saque. E no quadro Sempre em Dia, nós vamos falar sobre um novo produto para o controle biológico da broca da erva mate com o pessoal da Embrapa Florestas. Confira! A erva mate é uma cultura bastante importante para o sul do país. Dentro do seu sistema de produção, existe uma questão muito importante, que é o controle e o combate à praga que atinge essa cultura. Nós estamos com a doutora Suzete do Rocio Chiarello Penteado, que vai contar pra gente um pouquinho sobre a broca da erva mate. Suzete, conta então pra gente assim, o que é a broca e qual é o problema que ela causa na erva mate? A broca da erva mate é um inseto nativo e ele sempre esteve presente nos ervais. Mas com o aumento da área plantada, muitas áreas cultivadas no sistema de monocultivo, isso favoreceu
o aumento populacional desse inseto que começou então a provocar danos. A broca da erva mate, como o nome já fala, é uma broca. A larva, ela vive no interior da madeira, então no ciclo todo do inseto, que pode durar 1 ano e meio até, ela vai broqueando o interior da árvore, dificultando a circulação da seiva, e isso vai fazer com que a planta vai reduzindo a produtividade. Algumas plantas chegam até a morte. Então é uma praga muito importante, a mais importante da cultura. Certo. E quais as formas de controle dessa praga, né? Como é que era feito antes e o que se tem hoje disponível ao produtor? Sim, nós temos uma técnica que sempre foi muito utilizada por vários produtores, que é a catação manual dos adultos. Então isso é feito no período de maior ocorrência do inseto, que é entre novembro até abril. Você vai na árvore, né, na região aqui da folhagem, na copa, e vai à procura dos insetos adultos, os quais são coletados e destruídos. Isso é uma forma que reduz bastante a população do inseto, mas ela não é efetiva, né? E você tem que, em cada planta, procurar os insetos, ela fica um pouco, tem uma certa dificuldade. Nós desenvolvemos, em parceria com o setor produtivo, um produto biológico à base de um fungo, a Bovéria baciana, que é o Bovemax. E ele é muito eficiente no controle da broca. Né? Você vai utilizá-lo aplicando na árvore, na região do tronco, do colo da árvore, e os insetos vão se contaminar. Isso é feito, essa aplicação no período da maior ocorrência dos adultos no campo, e os insetos se contaminam e alguns dias após, então, eles vão ficar doentes, contaminados pelo fungo e acabam morrendo. É um controle bastante efetivo, tem funcionado, mas tem que ser muito bem utilizado. Né? Existem alguns critérios, porque nós estamos trabalhando com um produto biológico, né? Um ser vivo, então temos que ter alguns cuidados, mas ele funciona perfeitamente e temos então uma redução aí média de 70% da população da broca. Muito legal, doutora Suzete. Bom ver que a ciência está ao lado do produtor trazendo algumas soluções. E o produtor que quer mais informações a respeito do cultivo da erva mate e também a respeito do controle biológico dessa importante praga, pode acessar o site da Embrapa Florestas, que tem bastante informação lá. É no www.embrapa.br/florestas. E agora nós vamos conhecer as mandiocas de mesa desenvolvidas pela Embrapa Cerrados e seus parceiros. Confira. A mandioca tem um importante papel na alimentação humana, fornecendo nutrientes e energia para milhões de pessoas. Cultivada de norte a sul do Brasil, a planta, também conhecida como aipim ou macaxeira, tem grande relevância na agricultura do país. No entanto, a cultura enfrenta sérios desafios, como a baixa produtividade e a baixa qualidade dos produtos, além dos prejuízos ao produtor causados por pragas e doenças. Para aumentar a produtividade da cultura na região do Distrito Federal, além de facilitar o manejo e gerar mais renda para o produtor, a Embrapa e parceiros desenvolveram 6 novas cultivares de mandiocas de mesa. Em 2015, a Embrapa disponibilizou para a sociedade 3 novas variedades de mandioca com a coloração da polpa da raiz amarela e uma com a coloração da polpa da raiz creme. Essas variedades apresentam como grande vantagem o fato de apresentarem um maior teor de beta-caroteno nas raízes em relação às variedades que atualmente no mercado. Além disso, elas apresentam um maior potencial produtivo, uma arquitetura favorável aos tratos culturais, resistência às principais pragas e doenças que ocorrem na região e elevada precocidade. Há praticamente 8 anos atrás, o pessoal da Embrapa teve que Zé Fino, o Eduardo, o Beto, na época, então eles trouxeram o material para mim da japonesinha. Mais 4 anos agora atrás, aí chegou essa nova variedade, que são uma média de 4 variedades boas, mais produtivas, mais rápidas, bem mais amarelas. Então melhorou 80%, se não falar 100%, em relação ao material que a gente tinha antigamente. Além dessas 4 variedades, a Embrapa também disponibilizou 2 novidades para o mercado, que são as variedades de mandioca de mesa com coloração da polpa da raiz rosada. A coloração rosada está relacionada à presença de licopeno nas raízes. E como novidade, elas representam uma nova opção, tanto para o mercado
consumidor quanto para os produtores de mandioca de mesa. A pesquisa também busca maior agregação de valor para o produtor e melhor apresentação ao consumidor, desenvolvendo processos de pós-colheita. Assim, a Embrapa oferece recomendações de processamento mínimo e de armazenamento das raízes. Esses procedimentos vão garantir as características e a qualidade dos produtos. Com essas novas variedades, aqui na Embrapa Cerrado estão sendo desenvolvidos vários estudos de pós-colheita utilizando o processamento mínimo. O processamento mínimo é recomendável para estas variedades porque estará sendo oferecido um produto seguro e prático para o consumidor. E para o produtor, agrega valor a um custo baixo de produção. Quanto à conservação, é imprescindível a manutenção dessas raízes em temperaturas mais baixas, ou refrigerada ou congelada. Essas variedades recentemente lançadas pela Embrapa Cerrados, elas têm um diferencial na forma em que foram validadas junto aos produtores, onde foi utilizada a metodologia de pesquisa participativa, que estabelece uma participação efetiva entre os produtores rurais, extensionistas da Emater e pesquisadores em todas as suas fases de execução. O papel da extensão é selecionar produtores vocacionados que têm como a mandioca de mesa sua principal fonte de renda. Desta forma, são implantados campos de multiplicação e acompanhados periodicamente. Ao final do processo, essa mandioca é avaliada qualitativa e quantitativamente. É um processo de mão dupla, onde o produtor faz sua demanda e o pesquisador busca variedades que atendam o mercado. Dessa forma, tanto o produtor quanto o mercado são beneficiados. Vale ressaltar que o sucesso desse trabalho só foi possível em função das parcerias estabelecidas entre a Embrapa, Fundação Banco do Brasil, Emater DF e principalmente com os produtores de mandioca do Distrito Federal. O mercado hoje, eles só querem mandioca amarela e de boa qualidade, que é o que tem nessas variedades novas. Boa qualidade. E agora fico com as novidades da Agência Embrapa de Notícias. Acompanhe. Olá pessoal, nesta edição da Agência Embrapa de Notícias você vai ver que as qualidades da pitaia vão muito além do sabor suave, doce e refrescante. Estudos realizados em laboratório com animais mostraram que a fruta tem um grande potencial para ajudar no controle do colesterol, da glicemia e da ansiedade. Os estudos ainda precisam ser feitos em humanos, mas o potencial é promissor. A pesquisa pode abrir caminho para produtos inovadores nas indústrias química, farmacêutica, alimentícia e cosmética. E o nosso segundo destaque é uma descoberta que pode ampliar o uso da fixação biológica de nitrogênio em feijão. Pesquisadores da Embrapa constataram que proteínas encontradas no feijoeiro podem ser usadas como indicadoras da ocorrência de fixação biológica de nitrogênio na planta. Essa descoberta permitirá a criação de uma metodologia rápida, fácil e barata para detectar a fixação biológica de nitrogênio em programas de melhoramento de feijão. O resultado vai trazer benefícios para o meio ambiente e reforçar o compromisso do Brasil com o Plano Agricultura de Baixo Carbono. E você vai ver também que empresas, instituições públicas, startups e desenvolvedores de softwares, aplicativos e serviços web contam agora com uma nova ferramenta na criação de soluções para o campo. É que a Embrapa está oferecendo acesso ao AgroApp, uma plataforma que conta com milhares de informações e modelos agropecuários e pode ser acessada online de forma ágil e confiável. O objetivo é apoiar os setores produtivo e público no desenvolvimento de soluções para a agropecuária digital. E se você quer receber toda semana as novidades da pesquisa agropecuária brasileira, basta entrar no site da Embrapa, que está aparecendo aí na sua tela, e assinar o boletim da Agência Embrapa de Notícias. Até mais! E o Dia de Campo na TV fica por aqui.
Para assistir a outras reportagens do programa, acesse www.embrapa.br/Dia de Campo na TV. Até a próxima, um beijo e se cuida.